eu quero dar as boas-vindas, Minus, em meu nome e dessas pessoas todas que estamos aqui hoje para lhe ouvir. E o assunto não poderia ser mais palpitante, né? Mais interessante, mais sedutor. Reposição hormonal masculina. Todos, de uma forma ou de outra, já ouviram falar que as mulheres chegam num período da vida onde param de menstruar. Essa parada das menstruações caracteriza a menopausa, aceitando ou não, concordando ou não, conhecendo ou não o que acontece com a vida da mulher em deficiência hormonal, é consenso. Não existe nenhum profissional da saúde que duvide que a mulher entra num processo chamado menopausa e, ao entrar em menopausa, ela deixa de produzir hormônios que podem fazer uma falta imensa para a manutenção da sua qualidade de vida. Hoje, o assunto que nós trazemos aqui é um pouco diferente. É o declínio hormonal masculino. Ele não tem um marcador tão específico e tão ostensivo quanto a menorreia. O homem não tem nenhum sinal característico que diga assim, olha, esse sinal é característico da queda hormonal masculina. O homem é mais arredio, as quedas hormonais masculinas envolvem um conjunto de alterações mais complexa até do que mesmo o declínio hormonal feminino e, por incrível que pareça, em plena vigência do século XXI, ainda existem profissionais que não validam, não aceitam, acham que o declínio hormonal masculino é uma fantasia, é uma invenção da cabeça de alguns médicos que não tem nada o que fazer. Quem já viu esse homem está com a testosterona de 290, está perfeitamente normal, não tem absolutamente nada que se preocupar. Então, para tentarmos dirimir algumas dessas dúvidas e quebrarmos alguns desses tabus, nós temos aqui essa pessoa queridíssima. Um dos motivos da gente estar aqui exatamente é procurar dirimir dúvidas, esclarecer uma série de coisas que são debatidas e muitas vezes não de forma clara com o paciente. E como tu colocaste muito bem, ainda na medicina o que a gente vê é uma quantidade enorme de médicos que negam a andropausa, não reconhecem como sendo uma patologia real. E como tu disseste, dizem que é fantasia de alguns médicos, quando na realidade a gente sabe que é uma realidade. E uma dificuldade que nós temos realmente é essa. Ao contrário da menopausa, que tem a cessação da menstruação e uma série de sintomas, o homem em geral, quando começa a se instalar a andropausa, esses sintomas eles são sutis e vão surgindo gradualmente. E muitos homens eles não se apercebem, porque a grande maioria dos homens acha que o declínio hormonal masculino tem só relação com a parte sexual, com a libido, a ereção, quando na realidade não é. É a parte muscular, é a parte óssea, a parte imunitária, a parte cognitiva, que é de fundamental importância, a presença da testosterona e os seus metabólicos e assim por diante. Então, realmente, eu fiquei muito feliz quando tu me fizesse esse convite e estamos aí para debater o assunto, então, né? Beleza, meu querido. A primeira coisa que eu quero lhe colocar aqui para a sua apreciação e comentários é: por que que o médico tradicional tem tanta dificuldade, de aceitar que existe uma coisa chamada declínio hormonal masculino, que nós até tratamos de uma maneira mais intimista, assim como andropausa, né? É outro conceito que muitos torcem o nariz, né? Andropausa, e lá vem aquele povo estranho falar desse negócio aí. Isso não existe, isso é balela, isso é charlatanismo, enfim. Por que que os colegas têm tanta dificuldade de aceitar o declínio hormonal masculino e ainda mais? Por que que o diagnóstico laboratorial desse declínio é tão desafiador e é tão difícil? Olha, eu acho que são duas coisas, né? Eu voltei agora domingo de um congresso de endocrinologia em João Pessoa. E conversando com colegas endocrinologistas, eles têm uma preocupação muito grande exatamente com esse pessoal que meio que entrou no vácuo de algumas especialidades, como tu disseste agora, a medicina integrativa. Eu concordo plenamente contigo. Eu tenho colegas que fazem parte da medicina integrativa, inclusive de sociedades, pessoas que eu prezo muito, que eu tenho maior respeito científico, mas também vi que entraram pessoas nesse vácuo aí, pessoas que realmente
fazem da terapia de reposição hormonal uma panaceia que serve para tudo. E, inclusive, assim, pessoas que com quadro clínico, sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma de andropausa, sem nenhum exame laboratorial que confirme, e prescrevem altas doses de testosterona numa idade muito precoce. Quer dizer, deve acontecer contigo, como acontece comigo, pessoas de 30, 32, 35 anos, sem nenhuma indicação de reposição hormonal, porque elas têm uma série de disfunções e uma das consequências seria a andropausa funcional e não a andropausa verdadeira. Então, esses colegas endócrinos se apegam muito a isso, né? Ah, mas aqui, ó, tu vê os casos que a gente vê e tal. Eu digo, não, tá certo, tem pessoas que estão no viés errado, né? Então, eles se apegam muito a isso, né? Que como há o uso abusivo da testosterona e assim por diante. E claro, e não é só na parte médica, não é. Aqui a gente tem observado assim, profissionais não médicos estão prescrevendo testosterona. E não é aquilo que todo mundo diz, é o personal. A gente sabe que muitos personals fazem isso, mas não, são profissionais da área de saúde, mas que com parcos conhecimentos sobre endocrinologia, indicando aí tratamento hormonal. Então, existe essa bronca da endocrinologia. Independentemente disso, eu acho que essa história é muito mais antiga. Por exemplo, eu vou fazer esse ano 50 anos de formado, né, de endocrinologista. E na época, quando eu comecei a prescrever testosterona, eu fui extremamente criticado. Imagina há 49 anos, 48 anos atrás, o quanto eu fui massacrado. E então isso é uma coisa que eu venho acompanhando de longa data. E, infelizmente, o que eu vejo é que muitos endocrinologistas com grande conhecimento científico, assim, que realmente são pessoas que conhecem profundamente a endocrinologia, mas não têm a vivência clínica que a gente tem, de atender uma quantidade importante de pacientes, de ouvir os pacientes e tal. Eles seguem não acreditando que a andropausa é uma realidade. Não é? Então, eu acho que existe esse grande problema. E quanto ao diagnóstico, Ítalo, eu acho que eu tive a sorte agora, eu tenho uma filha que mora em Los Angeles, e eu fiquei 2 meses lá. E eu me submeti a uma série de exames, tá? Que alguns ainda não existem aqui, como o metaboloma, o proteonoma e assim por diante. E o que a gente sabe é que nem sempre aquilo que aparece no exame laboratorial, quer seja de saliva ou de sangue, existe dentro da célula. Não é? Tu podes ter uma concentração normal de, sei lá, de testosterona e, no entanto, a nível de receptor, a nível de translação intracelular, não é eficiente. Não é? Porque isso vale para todos os hormônios. Eu vejo muito isso na tireoide também. Quer dizer, os hormônios eles dependem de muitas reações enzimáticas, eles dependem de proteínas ligadoras, eles dependem dos seus desdobramentos metabólicos. E pasme, Ítalo, tenho certeza que tu observas isso, pessoas com grande conhecimento científico, quando vão investigar a andropausa, eles pedem testosterona total e LH. Eles não pedem SHBG, eles não pedem estradiol, eles não pedem DHT. Então, às vezes, tu sabes muito bem que existe um erro enzimático e essa testosterona se converte demais em estradiol ou demais em DHT, e tem toda essa constelação que envolve, né, quer dizer, desde o hipotálamo, a hipófise até o testículo, quer dizer, passa por insulina está envolvida, quiseptina está envolvida, leptina está envolvida, e muitas vezes, assim, indivíduos extremamente obesos, sei lá, pessoas com 160, 180 quilos, e não se dosou delas a leptina, e a gente sabe que a leptina tem relação íntima com os níveis de testosterona. Então, eu acho que falta em primeiro lugar, as pessoas entenderem que o organismo, o corpo humano é um todo, e o sistema endócrino é um todo, é como
a gente sempre diz, nós temos uma orquestra hormonal e que existem interações. Nós sabemos que existem muitos medicamentos que interferem também com a produção hormonal, muitas situações metabólicas que interferem. Infelizmente, isso não é avaliado, não é. E muitas vezes é aquilo que. Aí vem o outro lado. Então, tem umas pessoas que têm grandes conhecimentos científicos que eu acho que pecam por isso. E o outro que eu acho que tu mais vê é aquele paciente que me traz assim 60 folhas de exames que foram pedidos por um médico. E quando tu começa a olhar, e eu tenho certeza que tu passas por isso diariamente, um monte de erros ali, de alterações nos exames que não foram interpretados. Quer dizer, o cara sabe pedir 60 exames, mas ele não sabe interpretar. E por não saber interpretar, ele acaba tratando erroneamente o paciente. E muitos desses pacientes acabam se aborrecendo, abandonando os tratamentos, porque realmente foram muito mal orientados, né? Quer seja, como eu te disse, na abordagem laboratorial, na abordagem terapêutica. E uma coisa que a gente sempre prezou é a individualização do tratamento e que o paciente ele tem que fazer parte do tratamento. Quer dizer, assim, para quem está nos assistindo aqui, existe uma deficiência de testosterona muito comum que chama-se hipogonadismo funcional. Com certeza, Vitor e eu vamos aprofundar mais esse assunto. O que é? São indivíduos obesos, indivíduos com sobrepeso, indivíduos diabéticos e uma série de outras patologias que a causa da queda da testosterona, vou dizer, a doença base seria o diabetes e a obesidade. E se ele não se comprometer na dieta, se ele não se comprometer no exercício físico, não adianta ele só tomar testosterona. Ele não vai ter o resultado que a gente quer. Ele está inflamado, ele está em estresse oxidativo. Talvez até ele tenha mais prejuízo com a testosterona se ele não aderir a um estilo de vida saudável. E, infelizmente, isso não é abordado, né? E tem uma pessoa aqui que está nos assistindo, a doutora Rafaela Braz, que até um dia ela disse, eu não entendo como é que alguém que se diz médico integrativo, que deveria trabalhar tanto na prevenção, prescreve tanto remédio. E realmente o que a gente quer é prevenir doenças, usar pouco remédio. Eu sempre digo, quanto mais leve é a caneta do médico, mais conhecimento ele tem. Não é? Então, eu acho que isso... E o paciente tem que entender. Se ele não se comprometer, é a famosa medicina de precisão. Quer dizer, é quando o paciente e o médico trabalham juntos em busca de um objetivo. E isso, infelizmente, a boa parte dos pacientes não entende que depende muito do comportamento dele também para o sucesso do seu tratamento. Com absoluta certeza. Minus, você colocou uma visão que eu também compartilho integralmente. Eu enxergo nesse universo aí dois extremos. Tem aquele bolo ali das pessoas que tentam fazer de uma maneira mais judiciosa, entender que cada situação tem que ser definida, as suas nuances, os protocolos, de maneira individual, né? Mas dentro desse grupo que tenta seguir essa linha do bom senso, do equilíbrio, existem os dois extremos. O primeiro foi o que você mencionou logo no início da sua fala. Eu vejo isso também todo dia. Pessoas recebendo testosterona e outros hormônios por uma única finalidade estética ou anabolizante, né? É o culto ao corpo, é o culto ao narciso, né? É a sociedade que cobra que hoje as pessoas que aparecem nas redes sociais, elas têm que ser perfeitas, têm que ter uma vida perfeita, têm que ter um corpo perfeito, e essas pessoas não têm problema e nem têm celulite. E aí, por conta dessa busca frenética pelo corpo, a gente vê nitidamente essa linha do exagero, né? Como você bem colocou, não existiria nenhuma razão clínica objetiva ou, quiçá, laboratorial para introduzir aquele hormônio naquela pessoa. Mas a busca, não, eu quero ganhar mais músculo, eu não estou satisfeito, eu quero diminuir o meu percentual de gordura, eu quero ficar tanquinho, eu quero ter aquele estereótipo do ator fulano de tal. Eu vejo isso todo santo dia. Então é óbvio, é claro, que uma pessoa que segue por essa linha aí
introduzir no corpo dela uma substância que naquele momento ela não está precisando, é óbvio que isso vai ter uma chance muito maior de dar errado em algum momento do que dar certo. O problema é que quando dá errado, contamina todo mundo que está dentro dessa panela, entendeu? Contamina aqueles que tentam fazer de uma maneira mais racional, seguindo o bom senso, limites, critérios de inclusão, de exclusão, e todo mundo paga por isso aí. Do outro lado, aí a gente coloca também o pé na área tradicional, como você, de uma maneira muito elegante, muito justa, também mencionou. Colegas que, de notório suposto saber, passa no nariz que aquele indivíduo está sofrendo uma queda importante da sua produção hormonal e o sujeito não mexe uma palha, porque ele simplesmente não enxergou na testosterona total uma justificativa que vá corroborar a decisão clínica dele de prescrever o hormônio. Então, os dois extremos trazem prejuízos para o conceito, e eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que talvez um dos assuntos em medicina aonde existe uma intratável, aparentemente incurável problema é nessa área hormonal. Porque parece que ou todo mundo sabe tudo sobre hormônio ou todo mundo sabe nada sobre hormônio. Não existe um meio termo, não existe um equilíbrio, não se busca o bom senso, como você mesmo de uma maneira brilhante colocou. Eu estou procurando esse hormônio no sangue, na urina, na saliva, mas eu tenho que levar em consideração que nenhum desses meios é o palco onde os eventos hormonais ocorrem. Os Perfeito. hormônios agem em um lugar totalmente diferente do sangue, da saliva e da urina. Os hormônios agem dentro do núcleo das células. E para você admitir que todas as vezes em que um dado hormônio está circulando no sangue ou na saliva, ou sei lá onde, essa mesma concentração está dentro de uma célula, é, no mínimo, insultoso, né? E a gente sabe que na prática do dia a dia isso não acontece. Mas eu queria que você, do alto da sua experiência, dissesse aqui, nós temos, grande maioria dessas pessoas que estão aqui conosco são profissionais da saúde, são médicos, mas que talvez não tenham tido a oportunidade de conhecer um pouco sobre princípios básicos que regem a fisiologia hormonal. Inuse, testosterona é um hormônio sexual? Ela serve só para libido, serve só para reprodução? O que está escondido por trás dessa nomenclatura esteroide sexual? O que é a testosterona, afinal? Explica aí para todos nós. Na verdade, é assim, né, Ítalo? Até uma pessoa que, aproveitando a tua pergunta que foi brilhante, a testosterona poderia levar um homem à depressão. Então, já vou aproveitar o gancho. Realmente, uma das coisas, um dos órgãos mais afetados pelos esteroides sexuais é o cérebro. Isso vale tanto para o homem como para a mulher. Então, quer dizer, quando a testosterona cai, é normal que existam alterações do comportamento, como depressão, ansiedade, irritabilidade, distúrbios cognitivos importantes, concentração, foco, memória. A gente sabe que as pessoas que têm baixos níveis de testosterona estão mais propensas a doenças neurodegenerativas, não é? Dentre elas, o Alzheimer. E tanto isso é verdade que Deus é um cara, Deus é genial, né? Deus é Deus. E o que Deus fez? Prevendo as quedas hormonais, ele fez com que os esteroides sejam fabricados, além das gônadas, pelo nosso sistema nervoso central. Então, além dos hormônios periféricos que chegam ao nosso cérebro, o cérebro consegue sintetizar qualquer hormônio esteroidal. Estrogênio, progesterona, testosterona, DEA, todos eles. Tal é a importância dos esteroides sexuais para o cérebro. Isso vale para o sistema imunitário. A testosterona e os seus metabólitos, e aí se destaca o estradiol, são de fundamental importância para a massa óssea. Não é? E uma coisa, né, Ítalo, que é incrível,
é que as pessoas buscam desesperadamente, como tu falaste, pelo corpo perfeito, pelo o abdômen tanquinho, e todo mundo só quer saber de anabolizante esteroidal ou testosterona. A testosterona, para que ela tenha a plenitude no sentido da hipertrofia muscular, é indispensável que ela seja aromatizada e seja transformada em estradiol. As células satélites, que são de fundamental importância para o ganho de massa muscular, são muito mais estradiol dependentes que a testo. Então, muitas mulheres, elas usam a testo e dizem, como eu estou ficando forte? Eu digo, mas olha quanto o teu estradiol subiu. E é uma coisa que eu sempre digo, e aí até vai uma dica para as mulheres, eu adoro mulheres que querem ganhar massa muscular logo depois da gravidez. É uma época esplendorosa para se trabalhar a mulher, com zero de hormônio externo. Porque, evidentemente, uma moça que ganhou nenê, ela deve ter 23, 24, 25 anos. Se ela não tiver nenhuma patologia, ela não vai, nessa faixa etária, precisar de hormônios. Então, nós vamos trabalhar em cima dos hormônios que ela produz. E é uma fase belíssima. E a mulher vai, se ela tiver disciplina, ela vai ficar belíssima se ela seguir as nossas orientações. E uma coisa que foi muito importante tu colocares, existem centenas de trabalhos que afirmam o seguinte: hormônios em níveis fisiológicos provocam longevidade saudável, como é o nome aí da tua instituição. Doses suprafisiológicas tendem a encurtar o tempo de vida saudável. Então, isso é muito importante também, quer dizer, não tem porquê uma mulher pós-menopausada, como às vezes chegam para mim, e tu que tenho certeza chegam para ti, mulheres que tu olha o exame de sangue, a testosterona está 570, 600. É uma testosterona, um nível de testosterona para homem. Não há a menor razão para que uma mulher tenha níveis hormonais, níveis de testosterona nessa concentração. É claro que isso vai lhe trazer prejuízo. Com certeza. Mas voltando à tua pergunta original. Então, testosterona é cérebro, é imunidade, é osso, tem relação com a tireoide, tem relação com a suprarrenal, que mais? Cognição, músculo. Falando em músculo e osso, então estou falando em independência física. Né? Quer dizer, se eu tenho meus níveis hormonais normais, eu vou ter melhor massa magra, melhor massa muscular, melhor massa óssea. Provavelmente eu terei uma independência física na minha idade muito avançada. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Né? Então, infelizmente, as pessoas que têm deficiência hormonal, no caso aqui que a gente está falando andropausa, elas vão viver, mas elas terão uma qualidade de vida bastante prejudicial. O homem, a sua produção profissional cai, a sua velocidade, o homem na andropausa, não tratado, a velocidade de raciocínio cai, a criatividade cai. E aí, quando eu falo criatividade, é para tudo. E a parte sexual é afetada também, e em a parte sexual sendo afetada, a parte emocional sendo afetada, é claro que isso aí vai acabar repercutindo na sua saúde, no seu comportamento no todo. Né? Então, é uma lástima, né? E tudo isso que a gente presencia hoje, uns negando a doença e hoje muitos tratando aquilo que não precisa ser tratado, ou usando overdoses, que o equilíbrio meio termo tá difícil realmente. É isso, Minus. E você coloca uma coisa assim bem interessante do ponto de vista filosófico, né? Você fez uma menção aí, eu concordo, ipsis literis. Tudo que o corpo humano precisa, em primeiro lugar, é ser compreendido. Para que eu compreenda o corpo humano, eu tenho que voltar os meus olhos para ciências que parece que são colocadas dentro de uma gaveta e ninguém presta mais atenção quando passa da graduação ali, naquelas cadeiras básicas, né? A bioquímica é uma disciplina que você vai usar por toda a sua vida, se você quiser ser um médico focado na saúde. A fisiologia é uma ciência que você vai ter que andar junto com ela, tratá-la com intimidade por enquanto tempo você pratica medicina. Conhecer hormônios, eu defendo, Minuzzi, que é não só um direito, mas seria um dever de qualquer especialidade.
Porque Perfeito. se eu e você começarmos a conversar aqui, como você acabou de discorrer, nós não vamos encontrar um único setor do corpo humano onde hormônios não exerçam um papel de alta relevância. Eles vão bater lá na cardiologia, eles vão bater na imunologia, na neurologia, na psiquiatria, em todas as IAs que existem dentro da medicina. E eu sinto muito em ter essa visão tão ostensiva que alguns até discordam. Eu acho que todo médico tinha o dever de conhecer princípios básicos de hormônios. Você imagina se os nossos colegas cardiologistas passassem a compreender o papel central que a testosterona tem na manutenção da fisiologia do sistema cardiovascular. Quanto endotélio mais saudável eu teria hoje? Quanto menos Perfeito. insulto inflamatório? Quanto menos desfechos obstrutivos? Quanto menos infarto? E nós não estamos nem aqui falando dos seus níveis de colesterol, nós estamos falando do papel regulador através de ações genéticas de longo prazo e epigenéticas de curto prazo, que está sobejamente comprovado na literatura médica que talvez um dos mais importantes passos na prevenção de doenças cardiovasculares seja manter esses homens em equilíbrio hormonal. Da mesma forma, a gente toca num tabu que parece incurável, né, Minuza? Quando a gente começa a discorrer e explicar às pessoas os benefícios que os hormônios têm de potencial para contribuição na qualidade de vida, aí vem logo a pergunta que eu acho que você deve ouvir isso aí todo santo dia. Mas, doutor Minuzzi, e o câncer? Olha, o meu médico falou que não é bem assim, que eu tenho que me preocupar com esse negócio aí, que esse negócio de hormônio pode ser faca de dois gumes. Eu posso ter alguns benefícios, mas eu também posso ter um câncer. Vamos tentar dirimir um pouco esse mito aí, Minuzzi. Se hormônio tiver ligação com o câncer, não é curioso a gente ver que na prática do mundo real, a maioria dos homens que vai ter, por exemplo, um câncer de próstata são homens bem mais velhos, com potencial de produção de hormônios bem menor. Não são homens bem mais jovens que produzem muito hormônio. Na sua visão, qual é de fato a correlação que se pode estabelecer com bases no mundo real entre hormônios e câncer? O que é que você tem para dizer a respeito desse tabu? Olha, então, eu acho que assim a grande causa do câncer é a inflamação subclínica. As grandes causas, eu diria que são a inflamação subclínica, a resistência periférica à insulina e o estresse oxidativo. Por trás disso, leia-se sedentarismo, erros alimentares. Então, a gente sabe hoje que 30% dos cânceres do mundo ocidental são por erros alimentares. Veja bem, 30%. Se nós somarmos isso ao sedentarismo, com certeza isso aí vai subir para uns 50 ou talvez mais. A única coisa que eu acho que tem, porque eu vi que uma pessoa até colocou aqui, que ela botou, eu não sei porque eu li, eu estou tentando ler, mas às vezes me escapa assim. Eu tive câncer de mama usando hormônio bioidêntico. Então, uma coisa que tem que ficar muito clara é o seguinte: se a mulher ela tiver um câncer de mama e esse hormônio tiver receptor positivo para estrogênio ou para progesterona ou mesmo para androgênios, que existem cânceres de mama que são receptor positivo, evidentemente que essa mulher ela não vai se beneficiar com a reposição hormonal, pelo contrário. E aí as pessoas, não, mas hormônio bioidêntico não tem problema. Tem sim, por quê? Porque tem mulheres, é o que eu sempre digo, existem freiras que nem sequer tomaram anticoncepcional na vida e tiveram câncer de mama. Não é hormônio dependente. Por quê? Pelo hormônio produzido pelo próprio corpo. Então, é uma coisa que tem que ficar clara. A pessoa que tiver um câncer de mama hormônio dependente, ela está contraindicada de fazer a reposição hormonal. Só que dizer que o hormônio foi a causa, é como eu disse, tem pessoas que jamais usaram hormônios e tiveram câncer de mama. E tem homens que jamais fizeram reposição de testosterona e tiveram câncer de próstata. Então, acho que a gente tem que diferenciar muito bem isso aí. E o outro aspecto é ver isso. E aí, tu entra uma parte que eu acho muito importante a gente abordar, é quando existe
essas doenças de base. Eu tomo muito cuidado, por exemplo, assim, ó, o indivíduo, os marcadores de inflamação estão positivos. Ele tem ferritina alta, ele é um pouco hemoconcentrado, ou ele tem insulina alta. E essas coisas, a minha abordagem, assim, eu trato isso primeiro, porque dá para um homem inflamado, com resistência insulínica e tal, e testosterona, sem saber se ele vai aderir à dieta ou a um programa de atividades físicas, aí eu acho que é um convite a um câncer. Né? Porque ele tem todo o meio ambiente propício para desenvolver um câncer. E ele vai desenvolver e provavelmente vão botar a culpa na testo. Vão dizer, a testo foi um dos componentes, mas aí ninguém fala que ele estava inflamado, que ele tinha excesso de níveis de insulina, que ele tinha esteatose hepática. Então, essa constelação de coisas tem que ser avaliada, porque eu atendi um dia desses, eu vou relatar esse caso porque para vocês verem os absurdos que a gente tem que atender. Veio me procurar uma pessoa pesando 145 quilos, ele é da minha altura, eu tenho 1,72 m, então uma pessoa relativamente baixa, com um peso extremamente elevado. E me chamou a atenção que logo começou a consulta, assim, ele muito dispineico, muito dispineico. E ele usando uma testosterona injetável, 1.000 miligramas a cada 60 dias. Tá? Aí fiz uma série de questões a ele e uma coisa eu tinha certeza. Ele estava hemoconcentrado e ele tinha apneia do sono. E eu perguntei se ele havia feito o exame de polissonografia. Não havia feito nada disso. Bom, pediu os exames, inclusive uma polissonografia. Ítalo, ele tinha 1.120 apneias noturnas. Nossa. Então, o que a gente sabe? Um homem com apneia, isso vale para homem como para mulher, a testosterona pode precipitar o óbito, porque ela é um fator agravante para a apneia. Então, primeiro, e vejam bem, o que eu fiz? Ministro tirou a testo? Não. Providência. Vamos usar um CPAP. Vai se tratar com alguém que entenda de apneia. Ele foi para lá. Vamos tratar essa resistência insulínica. Então, o risco que esse indivíduo teve de vir a óbito foi enorme. Por quê? Mas assim, me chamou a atenção que como é que o profissional que estava tratando, porque ele arquejava assim para falar. Então, ele não tinha a menor indicação de usar uma testosterona. Claro, eu tirei essa testosterona absurdamente alta. O hematócrito dele estava 54. Quer dizer, era o prato cheio para um infarto ou um AVC. Então, se um indivíduo desses morre, vão culpar o hormônio. É como eu digo assim, ó, eu tenho um paciente meu que eu receito para ele o Cialis 5 miligramas. Para quem não conhece, o Cialis 5 miligramas é para aumentar o óxido nítrico, para melhorar a questão da ereção, mas também melhora a performance pulmonar, cardíaca, cerebral. É um remédio que eu gosto muito. E aí, a esposa dele, que estava na consulta, mas isso aí não leva à morte? Eu digo, não, o que leva à morte é a falta de um bom endotélio, o endotélio íntegro não. E assim, não, mas assim a gente vê que frequentemente pessoas famosas, ao morrerem, tinha na gaveta de cabeceira um Cialis. Ninguém sabe nem se ele tomou. Então, eu digo que isso é normal encontrar na gaveta de pessoas de mais idade que fazem uso do. Então, as pessoas fazem umas associações, criam umas fantasias, e não, o Cialis é um remédio que. Eu tenho um dado muito interessante. Depois que surgiu o Cialis 5 miligramas, nunca mais nenhum diabético que eu trato amputou nada. Antes disso, infelizmente, eu tive diabéticos que perderam dedo, mão, pé, até perna algumas vezes. Então, realmente, é uma medicação que eu prezo muito, mas as pessoas ainda também têm muito medo de usar. Então, se vincula a isso. Então, imagina, esse indivíduo que eu relatei, se ele tem um AVC, toma testosterona. A testosterona que ia levar a culpa. Né? Quer dizer, por quê? Porque ele não foi abordado holisticamente, como um todo. Né? É isso que...
Porque, na verdade, Ítalo, o que, que a gente é? É o que eu sempre digo, tu é gineco, eu sou endócrino, mas nós somos clínicos gerais. A gente vê o paciente como um todo, a gente estuda a esteatose, a gente estuda, aliás, tu trouxe para uma brilhante live o Murilo, a gente estuda o Murilo Pereira, a gente estuda a microbiota, a gente estuda o paciente como um todo. E eu acho que isso incomoda muita gente, né? Bastante. Porque, vem cá, o cara é endócrino e está se metendo aqui no sono. Não, eu pedi o exame. Quem vai tratar da, da, da apneia dele é o médico especialista nisso. Então, eu vejo que muitos colegas ficam muito ressentidos quando eu opino. Por exemplo, hoje mesmo eu tive que trocar uma medicação para colesterol de um determinado paciente. E eu digo, olha, mas fica tranquilo que eu vou ligar para o teu médico dizendo por que, que eu fiz a troca e se ele for contra, ele é o teu cardiologista, tudo bem. Mas a minha orientação seria essa. E, felizmente, tive a sorte que do outro lado do telefone estava uma pessoa de mente aberta, que disse, Menudo, fica à vontade, vamos fazer a experiência. Porque esse paciente estava com provas hepáticas alteradas e com rabdomiólise. Aí não Então, a tem gente o que pensar, né? né? Então, o cardiologista prontamente foi extremamente receptivo, e tal, mas isso não é o comum. Né? Normalmente a gente recebe, né, ou uma má percepção da nossa contribuição, ou então a rejeição, né? Pra você ter uma noção, eu já tive situações em que paciente que nós compartilhávamos, eu e outro colega, involuntariamente, né? Ele lá na cardio, né? Nenhum demérito para cá, eu só estou citando o caso de acontecer com essa especialidade. E o cidadão inquiriu a paciente se, ao receber aquela prescrição para a menopausa, a paciente tinha me reportado que tinha tido uma trombose venosa há 6 anos atrás. Ele disse, reportei sim, doutor. E ele falou o quê? Disse que sim, que não vê contraindicação para usar hormônios. E o cara surtou, pegou a receita, tirou da mão do paciente e rasgou na frente dela e jogou no lixo. Disse que um profissional do meu quilate, o mesmo lugar que aquela receita foi, eu tinha que ir também. Porque era uma vergonha eu não saber que uma pessoa dessa tem um risco aumentado para tromboembolismo, ela não pode usar hormônio. Faltou dizer para ele que os hormônios bioidênticos são vasodilatadores e antiagregantes plaquetários. A literatura cita amplamente esses efeitos como um fator a mais de proteção, ou seja, a gente estava tentando contribuir para diminuir o risco e o colega, né, por ter essa dificuldade de compreender certas coisas na medicina, nos hostiliza e muitas vezes atira pedra, é difícil. E uma coisa que também você coloca aí, que eu concordo completamente, é essa dificuldade que a gente tem de explicar o óbvio, né? É muito interessante como as pessoas têm dificuldade de entender o óbvio e não têm dificuldade nenhuma de entender o que é complicado, né? Tipo assim, muita gente chega para mim e pergunta: mas o que é que você faz na prática? Que área que você tem? Isso, olha, a minha base é ginecologia, mas há muitas décadas eu não pratico ginecologia. E se eu fosse dizer para você o que é que eu faço hoje, eu diria: eu tento não atrapalhar, eu tento respeitar, eu tento, exatamente como você colocou, estabelecer um pacto com as pessoas. Porque eu acredito, Minuse, que grande parte dessa dificuldade que você menciona aí do dia a dia, e ela é minha também, é porque as pessoas enxergam muitas das intervenções hormonais como mais um tratamento mágico para resolver problemas que as pessoas não estão conscientes que precisam resolver. É o tal do dever de casa, né? Por exemplo, um paciente desse aí que você citou, eu, assim como você, seria a última coisa que eu queria pensar na minha vida era introduzir hormônios numa pessoa com esse perfil antes de corrigir um monte de coisas da base. Esse cara vai ter que perder gordura, ele vai ter que diminuir a inflamação, ele vai ter que ter um melhor processo de sensibilidade dessa insulina, ele vai ter que colocar mais energia dentro dessas células, ele vai ter que se tornar um indivíduo gastador ao invés de poupador de energia, ou seja, tem uma montanha de tarefas básicas que você precisa realizar antes de introduzir a parte hormonal. Cadê o intestino desse cara? Você preocupou-se com a detoxificação desse intestino, desse fígado?
Você se preocupou em retirar elementos que hoje estão sobrecarregando e contaminando os sistemas principais desse indivíduo? Quer dizer, quando as pessoas descobrem que o trabalho é muito mais complexo do que elas imaginam, né? Não se trata só de passar uma injeçãozinha mágica na barriga para perder 3 quilos, que vai ter que ralar, que vai ter que mudar, que vai ter que assumir compromissos com essas mudanças, que vai ter que reorganizar as prioridades da vida, que vai ter um longo caminho até o corpo voltar a se encontrar com ele mesmo, porque é outro problema que eu acredito que você deve também enfrentar no seu dia a dia. As pessoas nos chegam com problemas de décadas e sonham que tudo isso vai ser resolvido em um mês ou dois. Não é assim que as coisas vão acontecer. E eu, quando converso sobre essas questões com os amigos que trago aqui para esse espaço, eu confesso abertamente, a minha taxa de abandono, Minus, é escandalosamente elevada. Né? Gira em torno de 50% a 60% dos meus pacientes não voltam nem para dizer obrigado. Né? E eu sofria muito por causa disso, sabe? Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, ou que eu tinha feito alguma coisa que desagradou as pessoas, mas depois eu comecei a descobrir que não era bem isso. As pessoas não voltam porque quando elas olham para o tamanho do desafio, elas acham muito mais fácil continuar fazendo toda sorte de impropérios e agressões a elas mesmas, que a estão fazendo atingir esse estado atual de péssima saúde, do que assumir compromissos que exigem mudanças, que requerem coragem, que requerem tempo. E as pessoas não querem mais saber de nada disso. Então, isso gera uma frustração colossal. E aí, quando encontra um colega que tem uma visão mais acanhada do assunto e acha que só uma injeção de Nebido num cara de 150 quilos vai resolver os problemas, aí, querido, joga 1 quilo de farofa no ventilador. É muito complicado. Eu não sei como é que você lida com essas questões do dia a dia. O grau de frustração que você causa nas pessoas quando você mostra para elas a quantidade de tarefas que elas vão ter que fazer como dever de casa para que esse pacto floresça e se transforme em alguma coisa positiva para a vida dessas pessoas. Como é que você lida com isso aí, Mendoza? Olha, eu tenho assim, ó, no começo da minha profissão, a minha tese de mestrado foi sobre andrologia. Né? Minha tese era prostaglandina, calicreína no aumento da motilidade do espermatozoide. Então, eu comecei trabalhando basicamente com andrologia e, como todo endocrinologista, a minha outra grande fatia de pacientes eram obesos. Isso eu estou falando lá em 1977, mais ou menos. Nessa época, o que havia no mercado eram as anfetaminas, hipofagin, Moderex e tal. E eu nunca usei nenhuma anfetamina para emagrecer. Nunca prescrevi. Então, o que eu tinha? Eu trabalhava em cima do comportamento. Eu tentava. Eu era, na verdade, muito mais um psiquiatra do que um endocrinologista. Eu trabalhava muito a mente das pessoas. E isso, para mim, foi uma grande escola, me ajudou muito. E para te ver como a vida é, porque num congresso em 1978, ao dar uma palestra, eu falei que obesidade era uma doença. 78. Eu falei que obesidade era uma doença crônica. E eu me lembro que eu mostrei um slide das células gordurosas, em que eu fiz à mão esse slide mostrando que elas não só aumentavam de tamanho, mas em número. E que quando o indivíduo emagrecia, só diminuía o tamanho. E eu fui praticamente assim, execrado porque eu disse que a obesidade era uma doença e crônica. Tá? E hoje eu fico muito feliz quando eu vou num congresso como eu vim agora e Todo todo mundo está mundo dizendo que a falando isso. obesidade é uma É uma doença. doença Então, como crônica. eu levei muita paulada, né, nisso aí, eu lido bem. Mas com o paciente, o que eu posso dizer hoje? Eu tenho pacientes que, graças a Deus, estão comigo há 43, 44 anos. Os pacientes de idade mais avançada, eu, eu, o índice de desistência é muito baixo. E eu atribuo o quê? Porque são pessoas maduras,
que entendem melhor. A minha consulta é de 1h30. Então, assim, eu explico. É uma proposta de novos hábitos, não é uma dieta para emagrecer, não. É uma reeducação alimentar que vai ter que levar para sempre, atividade física, assim por diante. Então, eu vejo que essas pessoas, provavelmente por terem um grau de maturidade maior, já pensam muito mais em saúde do que em beleza estética, elas aderem muito mais. Mas com os jovens, realmente eu tenho um índice de aderência muitas vezes frustrante. Por quê? Eu peguei pessoas assim, ó, detonadas pelo uso de anabolizantes. Mas detonadas. O que tu imaginar assim, tá com o pé dentro do caixão e um fora. Eu digo, olha, eu vou te ajudar a tirar o pé do caixão. Trabalhei, deixei a pessoa... Sabe quando ela tá enxuta, tudo normal, tá? Some. Um ano depois volta detonada. Eu digo, fui lá e fiz todo o tratamento anabolizante. Então, para essas pessoas agora, eu digo, olha, é a última chance que eu te dou. Eu vou te limpar. E aí eu faço a pergunta, tá, mas por que tu... E a minha esposa, que também é médica, tu conhece, a Liane, Sim, Liane. ela Manda um pergunta para os beijão para pacientes, mas ela. por que? Será dado com o maior prazer, ela tem o maior carinho por ti. É sim. Ítalo, e a minha esposa pergunta, mas vem cá, mas por que vocês tomam tanta porcaria? Depois a gente vem aí o Minuse conserta. Eu agora não estou mais aceitando isso. Eu digo, sabe por quê? Por duas razões. Uma, eu acho que a gente chegou a um estágio de vida profissional que as pessoas têm que ter respeito por nós. Então, eu não sou um consertador de iatrogenias provocadas por pessoas que não têm competência ou que botam o dinheiro acima da ética, né? Então, hoje eu estou me negando. Eu conserto uma pessoa e se ela segue com aquilo que eu digo, ela vai ter o meu apoio sempre. Mas se ela volta lá para aquele profissional que detonou uma vez e que vai detonar de novo, eu não estou aceitando mais. Então, uma razão é essa. E a outra razão é porque eu disse até para uma moça recentemente, ela disse, me dá uma outra chance. Eu digo, sabe por que eu não vou te dar? Porque eu te disse no passado que tu estava com o pé no caixão. Agora tu está com um pé e meio. Eu acho que tem uma chance muito grande de morrer enquanto eu tento te consertar. E aí, se tu morreres, o que vão dizer? Estava se tratando com minúcia. Eu digo, então, eu tenho que prezar o meu nome, viu? Se tu não preza a tua saúde, o problema é teu. Mas eu não vou te consertar de novo. Volta para quem te detonou e pede para ele te consertar. Então, o que eu vejo assim, ó, o jovem ele está com muita pressa para tudo. E isso a gente vê na medicina. Os médicos, e eu tenho certeza que tu tem a mesma situação que eu. Eu não tenho agenda, a minha agenda está sempre cheia, sempre trabalhei muito, e tudo que eu tenho financeiramente eu devo à medicina. Tudo. Mas foi aquela coisa, a ética. Uma coisa que eu sempre digo, sempre antes de prescrever um remédio, eu penso, eu daria isso para minha filha? Eu daria isso para o meu filho? E eu falo nos meus cursos para os médicos pensarem assim. E o que a gente vê hoje? Infelizmente, muitos médicos eles estão com muita pressa de ficarem ricos. E eu tenho até alunos meus que estão muito ricos, mas eu prefiro ter o que eu tenho, que é bem menos do que eles, e ter a minha consciência tranquila, ter o respeito das pessoas que eu tratei e trato, porque assim, tem muita gente que hoje não se trata mais comigo, mas que eu encontro e tem aquele carinho, aquele respeito e tal. Então, eu acho que tem coisas na vida que não tem preço. Eu acho que o médico que põe em primeiro lugar a saúde do seu paciente, o dinheiro que a gente ganha é uma consequência do nosso conhecimento, da nossa competência, da nossa ética, e é claro que a gente precisa de dinheiro para sobreviver, mas uma coisa eu acho que é ganhar aquilo justo. Quando nós extrapolamos do justo, a gente esqueceu que a saúde tem que estar em primeiro plano. Então, isso é uma coisa que eu acho que os médicos têm que pensar muito também. Quando o dinheiro vem muito fácil, eu me lembro que eu tenho uma moça que eu trato há muitos anos, e essa moça é uma garota de programa. E ela ganhou muito dinheiro como garota de programa. E aí, um dia eu digo, tu tem
é uma paciente de anos. Eu digo, tu deve ter uma boa reserva, né? E ela me disse, e Ítalo, como a gente aprende com todo paciente, né? A gente ensina, mas aprende. E ela me disse, Minuzzi, é um dinheiro que com muito sacrifício, mas que ganha fácil, é muito rápido. Quando eu estou muito endividado, eu faço um monte de programas, eu junto numa semana 80, 100 mil reais. Como vem rápido, vai rápido. Então, eu acho que isso também acontece com a medicina. Tá? Sem Então, dúvida eu acho nenhuma. que... Acontece, e principalmente agravado por um problema que eu trago muitas vezes recorrentemente aqui nesses espaços, é a preguiça intelectual. Então você vê um mundo rápido, instável, dinâmico, de pessoas rápidas que acham que se constrói uma riqueza patrimonial com a ciência complexa como a medicina overnight. Isso não acontece. Não entendem que toda colheita é produto de uma prévia semeadura. Quanto mais cuidado você tiver com a semeadura, quanto mais você regar, quanto melhor preparar o solo, quanto melhor selecionar as sementes, mais frondosa e de boa qualidade será essa colheita. E as pessoas hoje não querem ter mais tempo nem de semear, imagina de colher. Então, vem esse apelo fácil, né? Vai ganhar muito dinheiro, vai ficar milionário e vai por isso seguindo, segue por aqui, o que é que está na moda, o que é que está dando mais dinheiro. E no final de tudo isso, muitas vezes alguns desses profissionais esquecem qual é o grande propósito de nós colocarmos um jaleco. O grande propósito de nós colocarmos um jaleco é doar amor. É entender que eu e você somos um só. Os 147 quilos que dói nesse cara tem que doer em mim também. As dores desse cara tem que ser as minhas também. E no momento em que você deixa de praticar a medicina com humanismo, você deixa de ser médico. Você passa a ser um travesti de médico, usando um jaleco elegante, com canetas e um bordado muito elegante, mas a essência espiritual desse indivíduo sumiu, desapareceu. E é preciso que a gente resgate essa essência, né, Minuzzi? Medicina, como várias outras profissões, é muito mais do que uma escolha. É um propósito e é um dom que Deus nos deu. E nós não podemos jamais vulgarizar e colocar na sarjeta um dom em nome de qualquer coisa, nem que seja ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro vai ser sempre uma consequência natural de um trabalho feito com amor, com um desejo genuíno de ajudar pessoas e com a essência do propósito. Ser médico é ser guiado pelas mãos de Deus para fazer o bem, né? Exatamente. E eu acho que é por aí que a gente tem que tentar resgatar esses valores. E, Minuzzi, eu espero, meu querido, que Deus continue lhe provendo com toda essa sabedoria, com toda essa generosidade com que você pratica medicina, com todo esse seu talento, e que você continue seguindo nessa missão longa, próspera e que lhe traz, com certeza, a tranquilidade de botar a cabecinha no seu travesseiro à noite e dormir igual um bebê. Meu querido, um beijo enorme no seu coração e da Liane, tá? Vocês são pessoas muito queridas que estão no meu coração. Obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo. E acho que tá lançado o desafio, né, da gente tentar resgatar a nossa medicina raiz, não ter vergonha, como muitos médicos têm, de ser medicina raiz. Aquilo que tu colocasse muito bem, quer dizer, médico que não sabe fisiologia, não sabe farmacologia e não sabe bioquímica, não é médico, né? Então, eu acho que nós fazemos parte do velho grupo Old school. Exatamente. Então, foi uma grande satisfação aqui esse reencontro. Enorme. Fico muito feliz por tudo que a gente bateu papo aqui. Queridos, obrigado. Obrigado. Beijões nos corações e até a próxima, se Deus quiser. Com Deus. Até. Valeu, meu querido. Gratidão. Recíproca.